Ele é escritor, ele é mentor e ele também é ativador de líderes. Hoje, aqui no Voz Podcast com o Thiago Mendes, nós vamos conversar com Marcos Antônio Fergutz. É jovem, bonitão, inteligente e a gente vai falar sobre mentalidade, sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e um monte de outros assuntos. Esse bate-papo interessantíssimo começa a partir de agora. Pode rodar a vinheta. Muito bem, é com muita alegria que a gente está aqui junto hoje. Amém. Marcos Antônio Fergutz, que bom a gente poder bater esse papo aqui. Amém. Obrigado pelo convite aí da Voz Podcast, o Thiago, Olímpio. Obrigado a vocês pela confiança, pela honra de estar aqui já iniciando alguma das gravações aqui. Então é um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar a mensagem e ajudar as pessoas que estão em casa a transformar a mentalidade e romper naquilo que elas precisam. Olha, gente, esse bate-papo de hoje promete muito aqui com o Fergutz. E antes da gente começar a bater essa bola e aprofundar no assunto, eu já queria pedir você que entrou, não vai embora sem antes se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho também para você ser notificado. E claro, o papo vai rolando, você discorda ou concorda ou quer reafirmar, vai usando aí a nossa plataforma de comentários para deixar também a sua opinião. Fergutz, você é um cara muito jovem, tem 26 anos, é um cara já muito atuante nas redes sociais e ainda é solteiro. Como é que é levar esse ministério virtual e ainda solteiro e viajando pelo Brasil como você faz? Vamos trazer a questão sobre, não é fácil, porque você ser solteiro hoje na geração de hoje é uma decisão um pouco difícil, porque eu tô alguns anos já sem sexo. Depois que eu entrei na minha vida cristã, tomei a decisão de não me relacionar mais sexualmente com mulheres antes do meu casamento. É uma decisão difícil, por quê? Porque eu já fui do mundo. Então, do mundo que eu digo daquela velha vida, daquela velha estilo de vida que eu tinha. Porque eu supria minhas necessidades de alma, vamos falar assim. A gente é corpo, alma e espírito. E eu saciava ou supria a minha falta de identidade com mulheres, bebidas, festas, negócios, dinheiro. Então, quando você entra numa caminhada com Jesus, você tem que tomar uma posição. Porque se você não entender quem você é nele, você acaba querendo suprir as coisas do mundo naquilo que você pode suprir nele. Então, você tomar uma decisão de você não se relacionar sexualmente antes do casamento é uma decisão difícil, ainda mais então, hoje. assim, seca brava mesmo. Seca brava, zero. E é uma decisão difícil, por quê? A mulherada hoje está caindo em cima. Então, se você não se posiciona, você vai acabar tomando a decisão errada e você acaba, mas você vai para o inferno. Não é sobre isso. É sobre você entender quem você é em Jesus. Tá, mas não dá medo assim de você, puxa, eu tô com 26 anos, é uma das fases de melhor capacidade sexual da vida e eu tô me abstendo disso. Não é meio que abrir mão da vida também? Não é não. A vida está em Cristo. Quando você entende quem você é nele, a sua identidade, você começa a seguir o propósito. Quando eu não entendia quem eu era, aí sim, aí eu buscava saciar em mulheres, em jogos, em pornografia. Eu fui viciado em pornografia por quase 15 anos da minha vida. E, inclusive, eu cresci na internet postando vídeos para ajudar jovens a saírem da pornografia. Então, eu comecei a postar vídeo assim... Então, peraí, gostei disso aqui. É uma pauta que tem um apelo muito grande. Você começou como mentor, retirando pessoas no que você entende que é a escuridão da pornográfica. Na verdade, eu comecei como um jovem normal, não era mentor. Ah, tá. Você só queria ajudar mesmo. Queria ajudar. E mais para me ajudar também. Tá, e você tá com 26. Você tinha quantos anos? Eu tinha 22. Você tinha 22 anos. 22 para 23. Um cara jovem. Que via essa dor nos outros garotos e pensava assim, eu já venci isso e eu posso ajudar. Eu não tinha vencido. Não tinha? Eu queria vencer e para incentivar os outros, me incentivar, eu comecei a postar vídeo para ajudar a galera. Então, tipo assim, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Eu já tinha vencido. Não é que vencido. Vencer, você fala assim, na força do braço, Entendi. Jesus nos ensina a vencer nele. Tá, mas já era algo que você estava pacificado aí dentro? Pacificado não, mas estava buscando querer ser pacificado. Sim. Só que eu estava na velha mentalidade ainda, achando que era na força do braço. E Jesus nos ensina na Bíblia que se você for na força do braço é a lei, então você vai achar a sua morte. E eu queria vencer na força do braço. E por um tempo eu consegui. E nesse tempo que eu cresci na internet, postando vídeo para ajudar os jovens a vencer e tal. E aí quando eu fui entender a graça, o amor de Jesus, aí eu comecei a me libertar. E aí tive quedas, sim, Não sou perfeito, tive quedas, a gente tem a todo momento. Claro. E é nas fraquezas que a gente cresce.
Então, eu comecei ajudando as pessoas vencendo a força, mas por dentro estava querendo, porque quando você foca no Aí você pensou, não é esse o caminho correto, não é pela força, não é por mim mesmo, não é pela minha capacidade, eu vou precisar me resguardar em algo maior que vai me ajudar a sair disso. O entendimento. Quando eu entendi quem era Jesus e quando eu entendi a graça na minha vida, o poder da graça, eu me libertei. Aí você entende que você não precisa mais quando você é filho. Nessa época eu sabia que eu era um filho, mas não me via como um filho de Deus. Porque muitas pessoas na geração hoje, o que elas fazem, Tiago? Elas sabem que existe um Deus, mas elas não entendem que são filhas. E muitas das vezes estão em casa agora assistindo, elas sabem que são filhas, mas elas não vivem como filhas. Existem 3 cadeiras, os perdidos, os servos e os filhos. Você pode saber que você é filho, e a cadeira de filho está livre para você viver, para você entrar naquela cadeira. E como que entra? Entendimento, não pela força. Mas quando você acha que é pela força, você acha que é filho e vive na cadeira de servo. E aí você fica escravo daquilo. Se nós pegar o testemunho, a parábola do filho pródigo, a gente tem uma boa percepção disso. O primeiro filho, ele teve que pegar toda a herança, ir embora, teve que perder tudo, teve que comer comida de porco e voltar para casa para entender que tinha um pai. Aí sim ele entendeu que tinha um pai. E o outro filho, ele tinha um pai, mas tinha a mentalidade de servo. Aí quando o filho volta, o outro irmão fica bravo. Por quê? Porque ele era aquele filho que eu estou fazendo por você, pai, você tem que me honrar. E aí ele não recebia aquilo que queria. E o filho que pediu dinheiro, perdeu tudo, comeu comida de porco, voltou e o pai recebeu de braços abertos, porque naquele momento ele entendeu que era um filho. Então olha o poder que Deus... olha o Jesus nessa parábola, ele clarifica quem é Deus. É um pai que mesmo você errando, ele vai amar você. É mesmo você errando, ele está de braços abertos para receber você. Ah, Marcos, eu posso errar então a qualquer momento? Você vai errar. Mas vamos pegar a história de Davi. Davi errava a vários momentos, mas nunca na mesma coisa. Sempre se arrependia, sempre evoluía, sempre transformava e avançava. Porque ninguém é perfeito. Eu já quis ser perfeito nessa época, porque achava que era na força do braço. Por mim mesmo vai dar certo. Por mim mesmo vai dar certo. E aí recebia a mensagem das pessoas que falavam assim, Marcos, eu não consigo vencer a pornografia, eu não consigo cortar o sexo. O que eu faço? Eu falava assim, é porque você não acredita em Jesus. Eu era esse cara. Eu era um fariseu hipócrita que julgava porque ele não conseguia vencer. Aí Deus teve que me quebrar no meio para mim entender que é Ele que faz e é através de Jesus que eu me liberto. Jesus fala, conhecereis a verdade e vos libertará. E qual foi o meio que Deus usou para te quebrar no meio? Me levou para o deserto. Deus me deu direcionamentos de sair de lugares, de pessoas, de sociedades, negócios, de tudo que eu estava vivendo e ajudando pessoas. Ele falou assim, para de fazer, porque você está igual Naamã. Naamã estava cheio de lepra, quando eu colocava a armadura ninguém via a lepra. Bonitão, poderoso, vivendo forte, de aparência. Vivendo de aparência, eu era esse cara. Uma coisa que eu fico pensando, Fergutz, é que muita gente acaba bancando essa vida de perfeição, né? Tentando fazer com que os outros acreditem naquilo que ele não acredita, aquilo que ele sabe muito bem que não é verdade. E eu fiquei pensando numa época da minha vida que assim, bancar a perfeição para as pessoas dá trabalho demais, né? Custa caro demais. Você tem que empregar uma energia tão grande. E no final das contas é sempre um fracasso. Você sempre vai terminar caído, você vai ser desanimado, desmotivado, envergonhado. Então, vamos dar um exemplo, né, Tiago? Para vir aqui falar com as pessoas que estão em casa, com câmeras, 3 câmeras nos gravando, e você abrir a sua vida, se você não entender que você é pior do que as pessoas imaginam quando você entende isso, né? Charles Spurgeon nos ensina que você tem que entender que você é pior do que as pessoas podem imaginar. Sim. E o que nos leva a esse entendimento? Que eu tenho clareza que eu não sou nada e ele é tudo na minha vida. Então, quando você vem com a verdade, você pode ter 3 câmeras, 10 câmeras te gravando, um grande entrevistador como você vai expor a sua verdade e você vai ter coragem de sentar aqui nessa cadeira. Porque as pessoas que não têm coragem de mostrar quem elas são, elas não conseguem sentar aqui. Porque tem que ter coragem para estar aqui. Tem que ter entendimento e tem que ter verdade, porque senão você não consegue sentar aqui. Ou consegue por muito pouco tempo. E aí lá no passando o tempo, você vai cair, porque a verdade prevalece. Então, a verdade, por pior que ela seja. Acho que não é pior do que ela seja. Porque eu digo assim, deixa eu reformular e ser mais claro aqui. Porque muitas vezes as pessoas... Nem que doa, é isso? Mesmo que ela doa. É isso. Por mais que publicamente ela seja reprovável por muita gente, mas antes a verdade do que uma vida como você usou o exemplo de Naamã, que vivia tentando surpreender todo mundo com as suas medalhas e com as suas vitórias e armaduras,
mas que aqui dentro era só lepra, Vazio. era só sujeira, vazio, É isso. falta de conhecimento de si mesmo. No caso de Naamã, uma recomendação de uma jovenzinha que trabalhava na casa dele, que salvou a vida de Naamã, mas ele teve que se abster de tudo aquilo, se expor para que a cura acontecesse. Eu queria falar justamente sobre isso, porque você me contou que você é um cara famoso na internet hoje, com centenas de milhares de seguidores. Isso não é fácil de jeito nenhum. Verdade. E esse sucesso começou quando você dava uma espécie de suporte para jovens que, assim como você, lutavam, e milhões de outros lutam, tentando se livrar da pornografia. No geral, os homens são mais pornográficos ou tendenciosos à pornografia do que as mulheres, né, Fergutti? Sim, eu vejo que sim, porque vamos pegar de 10 pessoas, né? 5 homens e 5 mulheres. 4 deles são viciados e de 5 mulheres, 2 vão ser. Porque o homem ele tende a cair mais pelo olhar, né? O homem ele traz o desejo do olhar. A mulher já não. A mulher ela é direcionada e guiada pelo aquilo que ela escuta, né? Então, quando você sai com uma mulher, por exemplo, e você é bom de papo, aquele cara galanteador que sabe chavecar para depois no final da noite querer leva no barulho. Ela, leva no barulho, no ouvido, né? A mulher cai pelo ouvido. E o homem é o desejo, o olhar, né? Então, o olhar ele traz o desejo do homem. E o homem busca essa saciedade através da pornografia. E eu costumo falar, né, para as pessoas que andam comigo, que o homem, que ele é viciado em pornografia, ele não entendeu o que é homem ainda. Ele ainda é um menino. Porque ele, de forma inconsciente ou consciente, está buscando a aprovação daquilo que ele não teve do pai e da mãe. Então é só uma fuga emocional. Às vezes o cara é casado, o cara tem namorado, o cara tem relação sexual ativa, mas ele é viciado em pornografia ainda. Porque ele tá... Às vezes troca a companheira ali pelo vídeo. Por quê? Tá totalmente viciado e buscando uma fuga emocional daquilo que não resolveu lá atrás. E coisas que talvez ele nem percebeu que exista ou tenha. Então, quando você traz um nível de entendimento para ele, não é sobre você jejuar ou orar apenas, mas é você falar pro cara, ó, busque entender de onde vem isso. Quando que você foi ativado sexualmente? Quem mostrou para você a pornografia? Eu, por exemplo, foi um amigo meu na infância. Ele mostrou para mim e me ensinou. E eu cresci achando que era certo. Né? Eu tinha aquelas... Isso é coisa de homem mesmo. Coisa de homem. Jogo é jogo, treino é treino. Era aquele papo. Você tem que treinar. Olha que doideira. Menina é menino, homem é homem, pronto. Você tem que aprender como é que faz. Então você acaba crescendo achando que é normal. Mas isso destrói a sua identidade. Aí que tá. Eu quero evoluir desse papo pra gente não ficar aqui patinando em pornografia, porque eu sei que seu trabalho evoluiu muito. Isso aí. E a gente vai caminhar nisso. Mas quais são os prejuízos que, na sua opinião, a pornografia traz? Porque é o seguinte, você vai conversar com um psicólogo normal, com um psicanalista, com um psiquiatra, eles vão dizer, gente, a pornografia, ou a masturbação em si, é ótimo porque é assim que a pessoa vai descobrir o próprio corpo, vai poder descobrir as sensações da sexualidade, vai poder descobrir a ter prazer sozinho. Então isso tudo é pedagógico, é proveitoso, é necessário até para o psicodesenvolvimento sexual das pessoas. E você me mostra aqui no Voz Podcast hoje que tem uma visão totalmente diferente disso então, né? A pornografia para você, ela é prejudicial, é isso? A pornografia sim, porque primeiro você está destruindo a sua imagem sexual. Imagina você ver lá a mulher transando com outro cara e às vezes o cara fazendo sexo lá com 2, 3 mulheres. Você está destruindo a sua visão sexual, que tinha que ser pura, e está perturbando e pervertendo a sua mentalidade. Então vamos pegar um exemplo assim, se a pessoa ela sempre começa... Eu comecei assim. Eu vi imagem de mulheres, depois foi evoluindo para vídeo, depois você quer ver o homem com 2 mulheres, aí você vai evoluindo. Imagina, tem gente que vê vídeo de animal. A escadaria dos prazeres não tem limite, não tem limites, fim. Porque o cara sempre vai querer aumentar aquele prazer, porque ele vai chegar num nível, vai saciar, e depois aí o cérebro vai pedindo mais, mais. Como se fosse uma cocaína, uma heroína e etc. Cocaína. É pior que cocaína. Então, primeiro, ele destrói a imagem dele sexual, ele destrói a identidade dele, porque a alma dele está sendo destruída. Ele, em vez de entender que ele é um filho de Deus, nascido para governar e dominar sobre a terra, ele está sendo um cara pervertido que só quer ver pornografia o dia inteiro. Eu conheço jovens que mandam mensagem para mim e o cara, às vezes, se masturba 5, 6 vezes por dia. Então, imagina, o cara está jogando a força vital dele, que é o sêmen, então ele está destruindo tudo, porque ele tira o foco daquilo que ele tem que fazer na vida dele para só ficar vendo vídeo sexual e se pervertendo. Olha, eu já conversei com casais que o homem realmente não procurava a esposa, passava meses sem procurá-la sexualmente, porque o cara era absolutamente viciado em pornografia. Ele se resolvia, o cérebro se acostuma com isso, porque é um prazer muito mais fácil,
E há essa disposição, e aqui eu falo como psicanalista também, do cérebro de sempre querer poupar energia. Total. O cérebro faz esse cálculo e pensa, não, com sexo eu vou gastar 250 calorias. Com a masturbação, só 15. Então, a masturbação é mais rápida, é mais prática, eu vou poupar energia, então, não muito melhor. Não me incomodar em buscar alguém, não convencer, não preciso chavecar minha mulher lá, fácil. Tá muito mais tranquilo. Então, vou me resolver aqui. E nesse vício que você falava que o cérebro vai pedindo mais e mais e mais, o cara passava meses sem procurar companheira dentro de casa. E eu já vi casos assim, Fergutz, que o cara tem a mulher linda dentro de casa. A mulher linda, bem cuidada, bem malhada, disposta sexualmente, mas o cara não tem o mínimo apetite sexual porque se resolvia sozinho ali na questão da pornografia. Agora você falando sobre esses malefícios. E o mais legal é que eu pude entender nas vezes que eu mais queria assistir pornografia e me masturbar é quando meu corpo estava em alto estresse. Pode perceber, você que está em casa, é homem, e você cai na pornografia ou se masturba, é nos momentos que você mais está estressado. Que aí você quer buscar um alívio, o alívio mais fácil é o quê? Pornografia e se masturbar. Aí relaxamento total. Aí daí vem aquela culpa. Tem um lance que frita a cabeça também, da pornografia, que frita a cabeça. Tem esse estudo aí? É igual cocaína, né? Vai destruindo os neurônios, né? Você que é psicanalista vai saber falar melhor sobre isso, né? Isso vai detonando a pessoa e vai tirando dela essa energia. E o pior de tudo, sexual. O cara, só para nós finalizar esse assunto, o cara ele se masturba, ele ejacula, e aí vem aquela culpa, né? Satânica. Você tá vendo? Você não é perfeito. Você não controla nem isso aí. Você não controla isso, você não pode ir para Deus. Aí o cara vem aquela culpa demoníaca e o cara vai sentindo um bosta a vida inteira. E aí destruído na identidade dele, ele não cumpre o propósito, ele não consegue se desempenhar com a família. E aí já era, destrói tudo. A motivação lá embaixo. E é isso que o inimigo quer, né? Quer destruir. Olha, é claro que o seu trabalho evoluiu muito nos últimos anos, você amadureceu e eu hoje acho que você dá uma mentoria muito mais séria, não que esse papo não tenha sido sério, eu acho Sim. que ele é importante, porque tem muita gente que é viciada nisso mesmo e atrapalha muito, mas você hoje tem um papo mais produtivo do que tentar ensinar os outros a não tocar uma na internet. O melhor é a gente direciona a pessoa a entender quem ela é. Quando ela entende quem ela é, todas as outras áreas vai ser resolvidas na vida dela. Então o principal problema da masturbação e da pornografia é porque fere, na sua opinião, a identidade da pessoa. Ela não entende quem ela é. Se ela entender quem ela é, na essência dela, todas as outras áreas vão ser supridas e sanadas. Quando ela entende quem ela é em Cristo Jesus. Bom, muitas vezes a pessoa ela quer esconder esse tipo de problema com título. E você é mentor de líderes, você acompanha líderes, alguns de expressão, Sim. inclusive. O cargo não ajuda muito nisso, né? O cara é pastor, o cara é padre, o cara tem um alto cargo na religião dele. Nada disso impede que a pessoa seja um tarado, um pornográfico, ou um viciado em masturbação e etc. Né? Não. O que salva e o que cura é Jesus, não o cargo. Né? Se ela não entender quem ela é na identidade dela e viver uma vida em verdade, porque se você está vivendo com Jesus e ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, você tem que andar em luz. Se você está andando em trevas, quer dizer que você não está andando com ele. Mas não posso ir para as trevas e voltar para a luz? Você vai errar. Mas não significa que você errou, que você está vivendo nas trevas. Você pode errar, você pode... A gente não é perfeito, né? Quando você, às vezes, comete algum erro, não quer dizer que você não está andando com Jesus. Mas se você vive naquilo, aí você tem que parar e repensar. Então não é um cargo que vai salvar a pessoa. Agora, uma coisa que eu fico olhando, Marcos, é que, engraçado, quando o assunto é masturbação ou qualquer desvio sexual, o fato de a pessoa ser solteira ou casada também interfere muito pouco, né? Porque tá cheio de casado afundado na pornografia. Sim. Não é só solteiro. Não é porque o cara tá solteiro, coitado, aí não tem ninguém, ele se resolve sozinho. Mas não é um problema exclusivo de solteiros, né? Teve até um seguidor meu que mandou mensagem faz um mês e pouco atrás. Ele falou assim, Fergutz, eu sou casado, eu acompanho você há muito tempo. Minha esposa pegou os vídeos aqui no meu celular. O que eu faço? Falei pra ele, senta na sala da sua casa, senta com ela, olha no olho dela e pede ajuda. E fala tudo que você viveu e tudo que você faz. Então aquela máxima de negue até puder, negue até... Não é por aí. O pai da mentira é Satanás. Então se você mentir para sua esposa que mora com você, para quem que você vai falar a verdade então? Né? Então a pessoa ela tem que entender que ela tem que falar a verdade para a esposa. Abrir o Pede coração. socorro. Fala a verdade. Me ajuda. Traz a luz, né? Traz a luz. E traz a transformação da mentalidade. Porque é isso que vai trazer a verdadeira transformação.
né? Jesus, ele nos ensina em Mateus capítulo 4, 17, arrependam-se. O que é arrependimento? É metanoia, é mudança de mentalidade. Então, se a gente olhar para Jesus, ele foi o maior líder, o maior coach, o maior cara de transformação de mentalidade que existiu na história. Porque ele nos ensina a transformar a mentalidade. E muitos religiosos ou pessoas da igreja que não têm o entendimento da palavra e se dizem andar com Jesus, mas não andam, elas fazem o quê? Tá vendo? Jesus está falando para você se arrepender dos pecados. Se você não mudar, você vai para o inferno. Jesus está falando o quê? Muda a mentalidade. Não viva mais na mentalidade antiga. Saia daquela mentalidade que você tem que fazer na força do braço para você ser perfeito. Mude a mentalidade porque o reino dos céus está próximo. Então ele veio trazer o reino. Quando você entende e você vive o reino, e você vive um estilo de vida do reino, a pessoa é transformada. Hoje muitas pessoas usam a palavra da Bíblia para condenar as outras, trazer julgação, trazer contenda, trazer peso. Jesus falou para os fariseus, para os escribas, né, da lei, ele fala assim, vocês que estão colocando peso nos ombros das pessoas, vocês vão pagar o preço, porque vocês estão trazendo culpa e condenação. Mas quando você prega a graça e a verdade, você traz alívio para a pessoa. Jesus ele não veio ensinar as pessoas a ir para o céu. Jesus veio trazer o reino para as pessoas viverem na terra o reino. Porque muitas pessoas acham assim, Jesus quer eu no céu. Ele não quer você no céu. Ele quer que você viva o reino aqui na terra. Então, quando você prega o reino, quando você prega a graça e a verdade e o entendimento que as pessoas são livres em Jesus, as pessoas começam a entender que elas podem ser livres, não presas em religiões, presas em doutrinas. Eu tenho que ser perfeito para ir para Deus. Nunca. Porque se eu tiver que ser perfeito para ir para Deus, eu nunca vou para Deus, porque eu sou pecado vivo, né? O sangue está no pecado. O pecado está no sangue, perdão. Então, se eu não entender que é pela graça que eu sou salvo e é Jesus que me transforma e me liberta, eu vou ficar preso na força. E isso é uma vida escrava. E é onde que as pessoas mais querem as outras. Dominar as outras, governar as outras. Por quê? Porque traz poder. Quem tem influência sobre pessoas, igrejas. Quando você domina a massa, vem riqueza, vem muito dinheiro. Então, as pessoas não querem pregar a verdadeira liberdade. Elas pregam um evangelho distorcido para o quê? Seja perfeito para você ir para Deus. Mas elas não pregam o verdadeiro reino. Porque quem prega o reino traz liberdade para as pessoas. É aquilo que João 8,32 diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita gente que tem essa ideia equivocada de que é a presença religiosa dela, é a vida ativa religiosa dela que vai libertá-la, né? Quanto mais eu tiver uma atividade religiosa, mais liberto eu serei, ou mais perto de Deus eu estarei. E espiritualidade está muito a ver com a agenda de atividades religiosas. Espiritualidade vai muito mais além disso. Você trabalha muito a questão da espiritualidade no seu trabalho no Instagram e prega muito isso. Tem muita gente com uma agenda religiosa abastada, transbordante, mas que vive totalmente vazia de Deus, né? Se enche de religião, mas continua vazia de Deus. Aí não vai resolver. Não resolve, né, Tiago? Porque a coisa mais importante que eu e você temos é o nosso entendimento. Por quê, Marcos? Porque se você entender algo errado, você é escravo daquela mentira. Então Jesus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Marcos, saindo um pouco assim do campo das pornografias e tal, você é um cara que ensina as pessoas a melhorarem de vida no todo, assim. A pessoa cresce espiritual, mas você ensina as pessoas a ganharem mais dinheiro também, as pessoas a organizarem as suas dimensões emocionais e etc. E sempre usa a Bíblia como ferramenta, como base. Isso. Como é que é isso, cara? A Bíblia... Bom, o último livro da Bíblia foi escrito em 95 depois de Cristo, isso há 1905 anos atrás. Esse livro, assim, na boa, esse livro escrito há tanto tempo, a gente passou aí pela curadoria de quase 2000 anos depois desse último livro escrito, até hoje. Ainda há relevância na Bíblia para esse terceiro milênio, para essa pós-modernidade, para essa vida frenética que a gente tem hoje, para o mundo de podcasts e toda a efervescência do ponto de vista tecnológico que nós estamos vivendo, ainda tem lugar nessa sociedade para a Bíblia? Na minha visão, sim, Tiago, porque a Bíblia é uma sabedoria milenar, né? Ela é regida por princípios e não por regras. Então, princípios são eternos, regras são temporais. Então, o tempo ele não entra em questão. Quando você vive por princípios e entende de onde você veio, né, por que a Bíblia foi escrita? A Bíblia é um manual da vida. Por que a gente está numa terra?
Muitas pessoas não entendem, mas Deus ele quis replicar o reino dos céus do mundo invisível para a terra. Então Deus deu um manual de regência para a gente viver de acordo com o reino dele. Então a Bíblia são princípios. Quando você entende que através dos princípios você vai viver uma vida de abundância, de riqueza, de prosperidade, né? O primeiro princípio é o que? Honrar pai e mãe. Quando você honra pai e mãe, qual que é a recompensa? Você vive mais e melhor na Terra. Melhor. Então, quando você entende, você vai para o manual da vida, que eu gosto de chamar assim, porque muitas pessoas têm o olhar da Bíblia e falam assim, a Bíblia é caída, a Bíblia já passou anos, não tem mais direcionamento nenhum. Não comunica mais com o hoje. Mas a Bíblia é o direcionamento do homem. Se você olhar Provérbios, tem uma sabedoria lá incrível, né, de Salomão. Então, quando a pessoa olha para aquilo, a vida dela começa a ser transformada, mas quando ela se posiciona para entender aquilo, né? E tem que acreditar, tem que ter fé. A palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode querer ser santo, pode querer ser perfeito, mas sem fé é impossível agradá-lo. Agora, como é que você faz para pegar a Bíblia, pegar isso que você chamou de princípios bíblicos e colocar em prática na vida dos seus mentorados? E muitos deles nem são religiosos. Pessoal, você não é religioso, mas você quer andar comigo, eu vou te ensinar princípios universais, mas que são retirados da Bíblia. Como é que você faz esse garimpo lá, que tem essa aplicabilidade prática na vida das pessoas, mesmo que elas não sejam religiosas? Eu pego o meu estilo de vida, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou gerando de resultado na minha vida. Eu jamais vou pegar algo da Bíblia ou qualquer outro livro que eu não estou aplicando e ensinar para alguém que está sendo meu mentorado ou meu aluno. Então eu passo o meu estilo de vida. Nada eu vou falar assim, você tem que fazer isso, aquilo, se eu não estou fazendo. Eu ensino os meus alunos e mentorados aquilo que eu estou vivendo ou aquilo que eu já vivi. Então, quando você passa o seu estilo de vida, você não é um mentiroso, você tem resultado porque deu certo com você. Mas você passa uma receita de bolo? Não. Eu trago a clarificação daquilo que eu estou vivendo para ela adequar na vida dela. Isso que é o mentor, né? O mentor é passar a experiência de vida dele para as pessoas que querem ouvir aquela experiência para ela gerar uma transformação na vida dela. Vou pegar um exemplo com o Jefferson Cabruna. A gente tá vindo para cá e dentro do carro eu comecei a colocar vídeos de coisas que eu escuto e começou a gerar uma atmosfera espiritual dentro do carro. E rolou um desbloqueio nos dois. Então, aonde que eu tiver e aquilo que eu faço na minha vida, eu aplico com as pessoas que estão comigo. Então, pode ser no carro, pode ser aqui no podcast. O último podcast que eu fiz, lá em Alphaville, no final rolou um mover espiritual gigantesco. O menino tinha bloqueio de várias coisas com o pai do passado. Aí eu olhei para ele e o Espírito Santo falou assim, olha, tem problema com o pai dele. Aí finalizou o podcast, eu olhei para ele e falei assim, qual que é o nome do seu pai? O cara baixou a cabeça e começou a chorar. E aí começou a mover. Então, quando você vive o estilo de vida sem querer mostrar aquilo que você não é, na sua identidade, tudo é transformado. Então, eu não quero passar uma receita de bolo para os meus alunos ou mentorados. Eu quero passar o meu estilo de vida, aquilo que eu faço, aquilo que eu aplico, para ela aplicar na vida dela. Porque a receita de bolo, para a minha vida, serviu para mim. Então, eu não posso falar assim, Thiago, você tem que fazer A mais B mais C e vai dar certo para a sua vida. Não vai dar. Por isso que existe a Bíblia. Através de princípios, quando você aplica os princípios na sua vida, você vai gerar a transformação que você tem através das suas experiências. E aí vai dar certo. Porque as pessoas querem passar métodos, né? Você tem um método X, Y, Z para você fazer isso, aquilo e você vai ter resultado. Muito difícil. Mas quando você clarifica para a pessoa quem ela é, a identidade dela, clarifica a visão que ela tem aqui na Terra, e você ajuda ela a destravar a alma dela dos traumas do passado que ela carrega, a pessoa explode e rompe. Porque o próprio Paulo diz, mudem a mentalidade. Para quê? Para viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Se não transformar a mentalidade, não consegue viver a vontade de Deus. Então, a transformação, segundo esse texto de Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Porque aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, eu queria ainda falar sobre essa questão da mudança de mentalidade, porque isso é um processo, você fala assim, destravou, ou a pessoa destravou, isso parece assim meio místico, meio mecânico. E eu digo para você assim, eu tenho pouca fé nesse negócio de instantaneidade, assim, eu fiz lá um saravá e dei um estalo no dedo e a pessoa destravou. A impressão que é meio pobre, meio Pablo Marçal. Eu acredito em coisas mais processuais, mais trabalhadas, mais profundas. Como é que é esse negócio do... Não que eu esteja fechado assim, eu estou dizendo o meu ponto de vista. Sim. Aqui, mas e você pode Vamos mudar, pegar um exemplo, né, de você Jesus. pode me destravar agora. Sim. É que como você não tem fé e você não quer, você não vai destravar. É quando você quer, aí você destrava. Quando Deus falou para Abraão, o que ele falou para Abraão? Abraão, leste lerrar, saia para ti mesmo
O que Deus falou? Sai da tua parentela, sai da ambiência que você tá, sai daquela experiência que você vive com a sua família, as pessoas que você tá perto, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sai dessa galera. Para de se ver como seu pai fala, para de se ver como as pessoas falam que você é. E vai para um lugar que você vai estar sozinho e você vai conseguir entrar para dentro de você. Um encontro consigo mesmo. Consigo mesmo. Porque se você não entender o que está dentro de você, as suas fraquezas e as suas qualidades, você não consegue viver uma vida de liderança. Deus nos criou para ser líderes. Se você abrir Gênesis 1:26, ele fala o quê? Domine, rada, administre, governe e lidere. Todo mundo foi criado para liderar, mas poucos vivem a liderança, porque ela não transforma e ela não lapida essa habilidade. Deus deu esse princípio. Governe, lidere. Mas o que acontece? A pessoa tem muitos traumas, muitos bloqueios, foi rejeitado pelo pai, foi rejeitado pela mãe, foi abusado sexualmente. Então, o que o inimigo fez? Tudo isso é trava. A pessoa, o pai, você é um merda, você não vale nada, você nunca vai ser nada na vida. Destrói a identidade da pessoa, né, Thiago? Travou. A mãe, indiferente, distante, não estava nem aí, travou. O vizinho idiota foi lá e abusou sexualmente. Tudo isso são travas que vão... Destruiu o coração dela, né? Uhum. Destruiu o coração da criança, do adolescente, destruiu o coração da pessoa. Porque quando você destrói... Vamos trazer a palavra e vamos linkar com a mentalidade. Claro. O que Jesus fala em Mateus 5:8? Os limpos de coração verão a Deus. Então, se eu não estiver limpo com o meu coração, eu não vejo Deus. E como que eu limpo o coração? Tirando a raiva, a amargura, todos os traumas que você viveu. Se você não perdoar seu pai e sua mãe, como que você vai querer honrar os outros? Né? Jesus fala, honre seu pai e sua mãe. Aí as pessoas falam, não, eu não consigo honrar meu pai e minha mãe. Mas aí para os outros ele faz de tudo para conseguir as coisas. Então se você não consegue honrar seu pai e sua mãe, que você saiu deles, saiu de dentro do seu pai, depois foi para dentro da sua mãe, saiu dentro dela, e você não consegue honrar eles, como que você vai honrar outras pessoas? Mas, Fergutz, às vezes é tão difícil essa questão do honrar pai e mãe, porque a pessoa fica num conflito com ela mesma. Como é que eu vou honrar esse pai? Esse cara vive no boteco. Esse cara nunca direcionou uma palavra de carinho para mim. Como é que eu vou honrar um cara que nunca me deu um abraço e falou, meu filho, eu te amo? Ou, meu filho, eu tenho orgulho de você? Como é que eu vou abraçar essa mãe e eu vou honrá-la? Essa mulher nem me vê. Eu me sinto invisível nesse mundo. E as pessoas que são mais responsáveis pelos meus traumas, aliás, mais de 90% dos traumas humanos, eles advêm do pai e da mãe. Então, Fergutz, assim, eu estou aprendendo muito aqui nesse bate-papo, está sendo muito legal, e eu tenho certeza que os nossos espectadores também estão gostando. Mas, sei lá, de repente honrar pai e mãe lá no tempo do êxodo bíblico, quando Moisés escreveu os 10 mandamentos, fosse mais fácil que hoje, porque eram pais mais presentes, naquele modelo patriarcal muito mais tradicional, era meio Ctrl-C, Ctrl-V de uma geração para outra. Mas talvez o nosso amigo e amiga que estão nos assistindo agora, e esse questionamento não é meu, eu estou fazendo um questionamento de um provável questionamento da massa coletiva, do subconsciente coletivo que nos acompanha agora. As pessoas talvez estejam nos assistindo. Esse Fergutz está falando para mim honrar meu pai e minha mãe, porque eles não conhecem com quem eu fui criado. As pessoas que mais me prejudicaram no mundo, as pessoas que mais me feriram e mais criaram limitação, e pior do que criaram, eles legitimaram em mim essas limitações, foram o meu pai e a minha mãe. E aí eu queria que a gente falasse sobre o processo da cura, porque eu acho que para essas múltiplas feridas que a gente está vivendo, e cá entre nós, cara, nós estamos vivendo na geração mais ferida de todos os tempos. Verdade. Paradoxalmente falando, essa geração, ela é a mais mimada, ela é a mais protegida, ela é a mais inserida tecnologicamente, mas em contraposição a isso, ela é também a mais fraca, a mais alienada e a mais machucada. O perdão seria o primeiro passo para... Até a Bíblia, ela se justifica em muitos momentos dizendo isso está acontecendo ou isso vai acontecer quando são mensagens de conteúdo profético, futurista. Sim. Isso vai acontecer para que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos se converta aos pais. A gente está precisando de um mover desses para tentar fazer essa recolocação, reconexão de pais com filhos, de filhos com pais, Fergutz? Tiago, eu vejo assim, vamos entrar no primeiro ponto, né? Por que as pessoas não conseguem perdoar seus pais? Porque elas não têm um nível de entendimento. Eu me vejo nessas pessoas, né? Você citou muito bem, e eu já me vi nelas, porque eu era assim.
E muitas das vezes a gente não entende. Ferido com o pai, ferido com a mãe. pai, Eu queria que você contasse essa história pra gente. Eu adoro histórias aqui Sim, no podcast. Depois eu vou contar. Não, mas Só vamos, depois não. Só vamos terminar a linha de raciocínio Tá, vamos entrar sobre nisso. o perdão, né? Acho que é interessante a galera saber. Se ela não entender que o pai dela e a mãe dela é mais uma vítima, ela não consegue perdoar. Então, primeiro passo, nível de entendimento. Se ela entende que o pai dela e a mãe dela são vítimas de outras vítimas, ela não consegue perdoar. Por quê? Porque ela acha que o pai e a mãe é uma pessoa que, não, tá me ferindo porque quer me ferir. Não, ela só tá replicando aquilo que ela recebeu. E aí, se ela não entender isso, ela não consegue romper no perdão. Pessoas feridas ferindo Ferem outras pessoas. Segundo ponto, justiça própria. A pessoa fala assim, não vou perdoar porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Porque ela tá se achando perfeita. Ela tem vários erros. E muitas das vezes essa pessoa já feriu alguém. E ela foi perdoada. Ou feriu sem saber. Você que está em casa, talvez você não consegue perdoar seu pai e sua mãe. Eu sugiro você entrar para dentro de você agora e refletir quantas pessoas você magoou na sua vida. Então não é um mundo onde todos nós somos vítimas, não, né? Não é que... Assim, a gente é vítima em alguns momentos, mas nós somos vilões em outros momentos também. E às vezes sem querer. Sim. Sem querer. Acaba sendo um vilão sem querer. Porque acha que está fazendo algo certo, mas não está. E acaba machucando uma pessoa que talvez nem sabe que machucou ela. Então, quando você honra seu pai e sua mãe, e você entra nesse processo de perdão, porque é uma decisão, por quê? Seu pai e sua mãe, às vezes, eles fizeram coisas com você que ele nem imaginava. Ou nem sabe que estão fazendo. Por conta de que muitas pessoas, como eu também já fui, eu não consegui me abrir para os pais. Porque, às vezes, acaba sendo muito, como é que eu posso usar a palavra? Repreendido. E aí você acaba matando a criança, né? Ela fica presa e não consegue se expressar. Então, fica guardando aquilo. Então, muitas criança reprimida mesmo. Criança reprimida, adolescente. E isso vai indo para a fase adulta. E ela não consegue se posicionar, não consegue abrir negócio, não consegue romper na área financeira, não consegue estar num podcast se expondo, se ela não romper isso que ela recebeu lá atrás. Então, tudo desencadeia do pai e da mãe. Então, o princípio é honrar pai e mãe. Se você conseguir perdoar seu pai e sua mãe, que é o quê? Aceitar da forma que eles são. E às vezes é difícil, mas é uma decisão. Mas quando você entende que você não pode ter a justiça própria, porque o mal do mundo é a justiça própria. Elas querem, você não podia ter feito isso comigo, não vou perdoar. Justiça própria. Imagina Jesus, se Jesus fizesse isso. Imagina Deus olhando para mim e para você. A gente faz coisas tão piores, às vezes, para os outros, e Deus nos perdoa. Jesus nos perdoa. O único pecado que não é perdoável é blasfemar contra o Espírito Santo. É colocar os atos de Jesus e colocar nos créditos de Satanás. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É a única coisa que é imperdoável. O resto, Jesus nos perdoa. Então, como que eu não vou conseguir perdoar meu pai e minha mãe? Eu tenho muita raiva. Tira essa raiva. Entenda por que você viveu isso, por que eles fizeram isso. Pergunta para os seus pais como que foi a infância deles. Muitos filhos não sabem como foi a infância do pai e da mãe. Nem sabem que, às vezes, o pai e a mãe foi abusada na infância. E aquele pai, aquela mãe replicou para o filho. Tem que ter um olhar muito de entendimento e empatia. E né? acolhedor, né? Acolhedor. Porque acolhedor. Se você ter esse olhar, você consegue perdoar. Eu tive uma vez, entrando no assunto agora dos meus pais, que eu tive uma direção de um amigo meu, ele falou assim, quando eu lavei os pés do meu pai e da minha mãe, eu entendi o que é honra. Eu falei, caraca, você lavou os pés do seu pai e da sua mãe? Ele falou, eu vou fazer isso hoje. Quando eu fiz isso, cara, eu tive um destravar no meu coração. Quando eu comecei a lavar os pés do meu pai e da minha mãe, minha cabeça começou a queimar. Acho que foi algo muito espiritual, muito forte. E comecei a chorar e me libertar na minha alma. Quando eu lavei os pés do meu pai e da minha mãe. Por que lavar os pés, Marcos? É você se ajoelhar, fazer o que Jesus fez com os discípulos. Lavar os pés em forma de honra e falar assim, eu tô aqui me colocando numa posição menor que você, lavando os seus pés, porque é o que tem contato com a sujeira, o chão, e eu tô aqui lavando os seus pés em forma de honra. Por quê? Porque eu aceito quem você é. Então isso vira uma chave gigantesca. Porque se você conseguir perdoar seu pai e sua mãe, você consegue perdoar qualquer outra pessoa. E aí você se liberta. Porque se você não perdoar e não conseguir romper nisso, você vai acabar vivendo uma vida de ciclos, não perdoando, sendo vítima, reclamona, sendo uma pessoa aquela que só sabe assim, eu não consegui fazer isso porque fulano fez isso comigo. Todo mundo me persegue, todo mundo é contra mim. É uma mentalidade de vítima, porque foi muito machucada. O mundo se uniu contra mim. Tem muitas pessoas que são assim, né? Olha, eu até queria fazer uma análise sobre isso, porque, de repente, quando você perceber que todos estão contra você, de repente você olha para você mesmo e pensa assim, tá todo mundo contra mim. De repente, e aí eu estou falando com quem está nos acompanhando, não é que está todo mundo contra você.
é que todo mundo está conseguindo enxergar algo que só você não consegue ver em você. E quem nos cega muitas vezes para essa questão que é tão óbvia para o outro vê na gente algo tão reprovável e a gente não consegue ver, é aquilo que o Fergutz falou agora há pouco, que é a tal da justiça própria. Porque a gente tem a mania de reprovar no outro muita coisa que a gente faz. E nós somos muito complacentes quanto aos nossos próprios erros, né? O meu erro, eu sou extremamente bonzinho, perdoador, eu entendo muito. Mas é engraçado, quando o outro comete o erro que eu estou cansado de cometer, aí, meu amigo, eu viro um juiz. Sabe o que implacável, né? Virou um entendimento na minha mentalidade? Quando eu entendi que quando eu olho para o Thiago e eu vejo algo de ruim no Thiago, não é o que o Thiago carrega. É a reprodução do... É o que eu carrego. Uhum. O Thiago está sendo o meu espelho só. Uhum. E o que eu vejo de bom no Thiago é o que está em mim. Isso é ciência também. Isso é comprovado na psicanálise. Você sabe muito bem. Então, quando eu entendo que aquilo que eu vejo de ruim no Thiago... Pô, eu tô aqui no podcast e o Thiago me... Não gostei do Thiago. O Thiago só está revelando o que está aqui dentro. Você entende? Uhum. Então, imagina se todo mundo tivesse essa mentalidade. Pô, eu não gostei do Marcos. Não sei o que é, mas eu não gostei dele. É porque eu estou revelando algo em você. O santo não bateu. O santo não bateu. Ele só revelou aquilo que está dentro de você. Olha, Jesus disse isso muito bem. Primeiro que ele fala que o mal está dentro de nós. O mal emerge de dentro do homem. É de dentro para fora e não de fora para dentro. E ele disse assim, se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Então, se você analisa o mundo de uma perspectiva generosa, positiva, acolhedora, humilde, amorosa, cara, o mundo vai ser um lugar lindo, vai ser maravilhoso. Às vezes está pegando fogo lá fora, mas você vai conseguir encontrar algo de bom naquilo, algo de útil naquilo, algo de pedagógico, enfim, você vai fazer proveito. O grande problema é que às vezes a gente se enche de amargura, né? Se enche de raiva, de ira, de inveja. A gente vai dando lugar na nossa alma para essas opressões malignas, e aí o mundo vai virando um lugar turvo, em preto e branco, escuro. A gente pensa, é o mundo inteiro, a gente olha da nossa janela pensando, o mundo lá fora está tudo sujo, e é só a nossa janela que está com a vidraça suja. Está tudo aqui. Tudo na cabeça. Guarda isso aí, se os seus olhos forem bons, se você mudar a sua maneira de enxergar o mundo, tudo à sua volta vai mudar. Assim, meu pai é um cara perverso, a minha mãe é uma mulher indiferente, estranha, ninguém me entende. Se você de repente mudar a sua maneira de enxergar tudo isso, enxergar com mais amor, você vai perceber que não tem ninguém contra você. De repente, eles estão só vendo algo que só você não consegue perceber. É isso aí. Quero mudar minha mentalidade. Qual é o primeiro passo? Tenha uma indignação com aquilo que você está vivendo. Eu não posso aceitar a minha realidade atual. Se não tiver uma indignação interna, aquela violência interna, não quero mais viver isso. Pressão. Pressão. A pressão é salário resultado. Quando essa pressão que vai gerar dentro de você vai trazer uma vontade de mudar. E aí você vai se posicionar, mudar a sua mentalidade, a ambiência que você está, os conhecimentos que você busca. Você vai querer buscar entendimento e o porquê que você está vivendo tudo isso. Então, quando você traz essa pressão para dentro de você, você fala assim, já chega. Não quero mais essa vida. E aí você começa a renunciar. Você começa a matar você mesmo. E aí você começa a entrar numa nova vida. Lógico, quando você entende quem Jesus é. Aquilo que eu acredito. Lógico, Marcos, eu acredito nisso. Não acredito em Jesus, aí é uma escolha sua. Mas o que transformou minha vida não é apenas mudar a mentalidade, mas é você mudar a mentalidade de acordo com aquilo que Jesus nos guia a mudar. Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você pode falar para essa caneca aqui, ei, eu quero vida, caneca. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque a caneca não tem poder. O único que tem é Jesus. Então, quando você entende que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele vai começar a direcionar a sua vida. É caminhando num processo evolutivo até chegar à estatura de Cristo, que é o que Paulo diz. E isso é a vida inteira, né? Até chegar lá. Mudança de mentalidade, evoluindo, aperfeiçoando até imitar Cristo na mais absoluta proporção até chegar à estatura de Cristo. Interessante. Como é que essa mudança de vida, de espiritualidade, de posicionamento existencial reflete ou pode refletir no mundo dos negócios? Porque tem muita gente que está nos assistindo e diz assim, eu quero que o Fergutz dê dicas para
eu injetar energia na minha vida financeira, eu quero ganhar dinheiro. Isso traz reflexo também na vida financeira e nos negócios? Com certeza. Eu vejo por mim. Quando eu iniciei no mercado imobiliário, eu tinha medo de ligar para clientes. Eu tinha uma vergonha tremenda. Se alguém falasse assim, ó, chegou o cliente, liga para ele. Meu coração palpitava, eu ficava todo vermelho, eu travava. Por quê? Não entendia quem era. Tava com a alma travada, cheio de bloqueios. Inseguro quanto a si mesmo. Inseguro total. Tinha medo de ligar para o cliente. Eu demorei para fechar uma venda, demorou 6 meses. 6 meses. E acho que não, tenho certeza. Quando eu ia mostrar os imóveis, eu mostrava insegurança. E aí o cliente nunca ia comprar. Eu não sabia abordar, não sabia me relacionar. O cara pensava, eu vou comprar esse apartamento, esse cara tá tão inseguro que esse prédio vai desabar. Vai cair, vai desmoronar tudo. Então, quando você busca essa transformação e você começa a crescer em mentalidade, em posicionamento, em entendimento, em conhecimento, e você começa a abrir um leque de habilidades que você pode adquirir, né, com a experiência que você vai vivendo, você vai ganhar dinheiro, você vai aumentar a sua rede de contatos, você vai impactar nos seus negócios, você vai começar a abrir empresas. Se uma pessoa não tem essa habilidade de liderança ou entendimento de negócio, ela não consegue romper. Porque o que as pessoas fazem? A maioria das pessoas fazem, empresários, colaboradores de grandes negócios, eles pegam a maior fatia do bolo. E as pessoas que mais trabalham são as que menos ganham. Olha, tem duas coisas que eu analiso, Fergutti, e que espantam muito as pessoas de grande potencial financeiro da gente. Primeiro é essa que você falou aí, a insegurança. Essas pessoas de alto poder financeiro, que têm grana para investir, para comprar e para, de repente, dar o suporte para a gente mudar de vida, elas não conseguem manter relacionamento longo com quem é inseguro. Isso transmite, como você disse, insegurança, isso irrita a pessoa e acaba impedindo de aprofundar e até de fazer negócio. E uma segunda coisa que eu vejo muito é a subserviência. Às vezes a gente... porque o outro é rico, porque o outro é poderoso, porque o outro é alguém conhecido, e aí a gente instala aquele chip da subserviência, de estar num status menor. Né? Utilização. Isso irrita também a pessoa e acaba impedindo. Então, se eu puder dar uma recomendação aqui nesse podcast, que a gente está meio que batendo bola aqui, eu queria dar essa recomendação para o nosso espectador e espectadora que estão nos acompanhando agora. Primeiro, se você é inseguro, lide com isso. Vai fundo, tente encontrar aí dentro quais foram as causas. O que gerou essa insegurança crônica em você? Essa timidez, esse medo de lidar com o outro, um telefonema que seja, às vezes trava. Se for para falar numa reunião, coisa assim, for para falar na reunião ali com 10 pessoas, já trava, já dá dor de barriga, a pessoa não consegue ir. Então, se você se sente inseguro, insegura, lida com isso. Porque se você conseguir superar essa barreira, como o Fergutti gosta de falar, se você desbloquear isso, você vai conseguir ir longe na sua vida. E a segunda coisa, nunca seja subserviente. As pessoas extraordinárias não gostam de lidar com pessoas subservientes. Aquele antigo puxa-saco, aquela pessoa bajuladora, ninguém tem paciência com isso. Então, se você tem esse perfil subserviente, bajulador, lide com isso também. Você vai procurar na tua alma, você vai vasculhar, você vai encontrar um episódio ou mais episódios que levaram você a ter esse comportamento. Mas isso não é bom para a sua vida e nem para os seus negócios. É romper, né, Thiago? É romper. A Bruna até perguntou ontem, Marcos, como que você define o medo? Medo, né, ou coragem? Coragem, né? Ela falou assim, como que você define coragem? E eu falei para ela, eu defino coragem como você pegar na mão do medo e falar que o medo é seu amigo. Porque a maioria das pessoas, elas têm o desejo de romper, seja nos negócios, seja na vida familiar, seja espiritualmente, seja com os amigos, enfim. Se ela não romper essa camada, essa fase, ou como você queira chamar, do medo, ela não consegue romper. Então, tudo que você falou, mesmo que ela não saiba o que é, vai. Faça. Vai fazendo, vai trazendo novas experiências. Coragem não é a ausência do medo. Não. É enfrentar apesar do medo. E andar com ele. Não quero sair, eu não consigo. Pega na mão dele e fala, vamos. Quando você vê... Cada vez que você for, o medo vai diminuir a potência dele em você. A influência dele em você. Vamos dar um exemplo na prática? Primeira vez que eu fui fazer o podcast, eu tinha medo. O que eu fiz? Eu fiz o podcast. Tive uma nova experiência. Falei, caraca. Eu tô com medo, faça assim mesmo. Fui com medo. Tive uma nova experiência. Falei, caraca, não era
coisa grandiosa que eu achava que ia ser, nossa, aquilo que era grande de medo, ficou pequeno. Quando você enfrenta e quando você fala, caraca, é possível. Então é um exemplo na prática. Né? Porque talvez as pessoas olhem aqui e falam, caraca, eles já são destravados, são os caras mais corajosos do mundo. Não, a primeira vez sempre é difícil. Se for pegar um exemplo, como que foi a sua primeira vez na rádio? Você vai lembrar. Cara, já tremia as bases tremia 1 milhão tudo. de vezes. Agora hoje, olha como é que tá. Tá aqui, ó, em paz, tranquilo, com ousadia, natural. Por quê? Porque foi replicando e fazendo aquilo. Então, a pessoa tem que romper, tem que ir pra cima. Então, se você vive aí, muito, muito interessante isso que o Fergutti está dizendo, talvez você está nos assistindo agora e está pensando, Thiago, eu estou tentando lidar aqui dentro com uma infinidade de medos que eu tenho. Aliás, tem tanta coisa que eu gostaria de ter feito na minha vida, mas eu nunca fiz porque o medo não deixou. Olha, com toda a sinceridade do meu coração, se você for esperar o medo ser aniquilado para depois você fazer, você não vai fazer nada nunca na vida. O medo vai estar sempre por aí, rondando, te atrapalhando, te suprimindo, te impedindo de realizar os seus sonhos. Mas assim como o Fergutti muito bem disse, todas as vezes que você enfrentar, o medo vai perder um pouquinho da influência que ele tem sobre a sua vida. Da outra vez você vai fazer de novo, apesar do medo, eu vou. E quando você faz, o medo perde um pouco mais a pressão. Portanto, apesar do medo, faça. Apesar do medo, enfrente. Apesar do medo, conquiste. Porque é assim que você vai gradativamente vencendo. Acho que é mais ou menos isso. É né, isso, Pedro? porque a pessoa vai rompendo e ela vai falando, caraca, eu consigo. Eu posso. E aí a autoimagem dela, a forma que ela se enxerga, vai aumentando, vai crescendo. E aquele medo que era tão grande acaba ficando pequeno. Então isso é primordial para a pessoa avançar e romper naquilo que ela precisa. Então você que está em casa, esse medo que talvez está corroendo, matando você, matando os seus sonhos, enfrenta ele. Vai para cima. Porque quando você fazer, quando estiver no meio do caminho, aquilo lá vai ficar pequenininho e você vai ver que tudo era possível. Mudança de vida. Eu queria que a gente falasse sobre isso para a gente terminar esse episódio, que para mim está sendo uma aula aqui, porque está muito bacana. Tá muito massa. Olha, a gente ensaia mudanças de vida. Há áreas enterradas em mim, por exemplo, e aqui é um papo de sinceridade, velho. Eu tô te conhecendo hoje, mas a gente tem uma sinergia de espírito aqui, até pela conexão espiritual e pelo Deus que a gente serve, eu acho que já há essa irmandade. Mas há áreas da minha vida de uma resiliência tão difícil, cara. Poxa, eu já tentei mudar isso. Eu já mudei em tanta coisa, assim, que hoje eu olho para trás e penso, meu Deus do céu, como é que eu consegui evoluir tanto? Mas tem erros que vão envelhecendo com a gente. Os cabelos vão embranquecendo, a barba vai raleando, o tempo vai passando, e a gente olha e pensa, poxa, esse danado desse erro ainda continua insistentemente aqui. Como é que a gente faz para lidar com esses erros bobos, antigos, mas que nos colocam menores como gente, que nos reduzem como gente? Esses erros aí você diz de vícios, erros... De todos os aspectos. Por exemplo, um erro que muita gente comete, a procrastinação. Está sempre deixando para... É um erro que muita gente comete e, Sim. Thiago, eu era assim há 20 anos atrás e continuo procrastinador até hoje. É um erro grave que muita gente comete. Por exemplo, gente que tem um vício de mentir. Sabe aquela pequena mentirinha doméstica do gasto? Tem gente que carrega... Mentira é caráter, né? Sim, mas tem gente que tem esse desvio de caráter há anos e anos e anos. Como é que a gente faz para lidar com essas áreas que insistentemente não mudam na gente ou não querem mudar? Tiago, aí a gente tem que entrar de volta para o manual da vida, a Bíblia. Trazer entendimento. Pô, eu tenho uma visão de futuro, eu quero prosperar financeiramente, eu quero ter família, eu quero ser um cara diferente, quero ser uma mulher diferente, eu quero avançar em várias coisas, eu tenho vários sonhos. Agora a pergunta é, o que eu tenho que mudar para chegar nesses sonhos? Por exemplo, eu tinha vários sonhos de querer fazer várias coisas, mas até o momento que eu não entendia que eu tinha que transformar o Marcos para ele chegar e ter potencial e ter estrutura para receber, não vai acontecer. Então, quando você vem com essa... de dentro para fora mesmo. É dentro para fora. Ah, mas isso é muito clichê, isso é muito papo de coach, mas é a realidade. Porque se você não entrar para dentro de você e reconhecer as suas fraquezas, aquilo que você tem que mudar... Ah, mas, Marcos, você parece que você é um super-herói. Tudo que você fala acontece, ou tudo que você se dispõe, você faz.
Não, é difícil. É mesmo não querendo fazer, vai lá e faz, porque você tem a sua visão lá na frente. Eu até falo sobre isso. Muitas pessoas têm sonhos, mas por que a maioria não vai viver esses sonhos? Porque esses sonhos são superficiais ou são sonhos que ela pegou de outros. E ela não clarificou a visão que ela tem dentro dela. Vamos entrar na palavra? Isaías 46:10 fala o quê? Que Deus faz conhecido o início desde o fim. O que Deus está falando? Ei, eu criei o Tiago, eu coloquei o Tiago na terra, eu coloquei o sopro de vida dentro dele e coloquei um plano dentro dele, coloquei uma visão dentro do Tiago. E se esse Tiago não entrar para dentro dele, tirar todo o lixo que ele carrega, tirar todas as visões, todas as crenças, todos os pensamentos e sonhos dos outros, e não entrar para o coração dele, ele não consegue clarificar a visão e viver naquilo que Deus tem para ele. Faz sentido? Por quê? Vamos pegar esse celular aqui. Compra um iPhone, ou um Android, ou um Xiaomi, não importa qual celular seja. Se você for na fábrica e falar assim, ei, tá faltando alguma coisa aqui dentro. Tá faltando? Não tá faltando. Tá pronto para uso. Agora vamos pegar Deus. Imagina Deus criando eu e você e falando assim, ei, vou colocar vocês lá na terra e vou deixar vocês jogados à torta direita. Não. Deus nos criou perfeitos e com um plano para seguir aqui na terra. Eu acredito muito nisso. Porque se você olhar para a palavra, Provérbios 19:21 fala o quê? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o desígnio do Senhor. Então ele colocou um plano dentro de você, um plano dentro de mim e um plano de todo mundo que está aqui dentro. Então se a pessoa não romper, não tirar essa camada que a sociedade coloca nela, para ela viver em mediocridade, viver com adaptações, viver com aquela mentalidade que todo mundo tem, a manada tem, ela não consegue entrar na essência. E uma pessoa que não vive a essência dela, a identidade dela, com a visão que Deus colocou dentro dela, aquilo que arde no coração. Porque, eu tenho um sonho de ir para, eu tenho um sonho de ser jogador de futebol. Ela tem esse sonho, mas se ela não acredita aqui dentro, não acontece. Aí vamos entrar na física quântica. O que é a física quântica? É poder de atração. É você entrar no pensamento e ter um desejo. O desejo vem da onde? Do plano de Deus. Você pode ter milhares de sonhos. Você que está em casa já teve vários sonhos. Ou já fez várias faculdades, vários projetos e nunca deu certo. Por quê? Só tinha um sonho, mas não tinha o desejo. Não estava em conformidade com aquilo que Deus colocou dentro de você. Então o princípio, a virada de chave ou a percepção que você tem que ter é entender aquilo que Deus colocou dentro de você, a visão. Então acho que a primeira coisa é você buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque tem muita gente que está caminhando na Terra há muitos anos, mas que até hoje não entendeu o porquê de Deus ter colocado você aqui. Então, se você está aqui, primeiro, se você veio a esse mundo, isso tem alguma razão nobre. Com certeza. Se você está aqui caminhando por esse chão, isso não é um evento do acaso. Isso foi planejado e tem um propósito, e esse propósito é nobre. Primeiro, você está aqui para fazer do mundo um lugar melhor do que ele seria se você aqui não estivesse. Vou repetir. O primeiro propósito, você está aqui para transformar o mundo em um lugar melhor do que ele seria se você não estivesse aqui. O segundo, entenda que Deus tem um plano para a sua vida. Não ouse você impedir esse plano. Deus tem um plano para você aqui. Não ouse você, com a sua indisciplina, com o seu mau caráter, com a sua procrastinação, impedir que esse plano se resolva. A pessoa ela procrastina, vamos pegar, você está falando bastante disso, a procrastinação. Por que ela procrastina? Porque ela não tem a visão clara. Porque se ela tiver a visão e acreditar naquilo, ela nem dorme, ela vai querer alcançar aquilo. Mas a maioria procrastina nos projetos, na vida, porque ela não acredita. Ela não tem a visão. Ela cria um quadro dos sonhos, mas ela não acredita. Se a pessoa acreditasse naquilo. Realmente, ela não ia esperar para amanhã, né? Nunca. Assim, tem um pacote de dinheiro ali na rua, acabei de ver, tá escrito seu nome lá. Ela vai na hora. Assim, semana que vem eu busco lá. Ela vai na hora. Não vai. Por quê? Porque ela sabe, teve o pensamento e teve o desejo. Pô, quem que não quer um saco de dinheiro? Desejou, correu. Então, só procrastina quem não acredita de fato. Quem não acredita de fato. Não é sobre quadro dos sonhos. Você pode colocar 1000 coisas no quadro dos sonhos, pode escrever o cheque, final do ano vai estar aqui o dinheiro. Não vai, se você não acreditar. Isso é fé. Hebreus 11:1. E quem acredita, batalha. Batalha, vai pra cima. Eu acredito na visão que eu tenho, por isso que eu tô aqui.
Eu acredito na visão que eu tenho, por isso que eu faço o que eu faço. Porque quando você acredita, tem a visão, você vai. Olha, Fergutti, para a gente caminhar para o final aqui do podcast, antes desse último momento, eu queria pedir você que está nos acompanhando aí, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva aí, ativa o sininho, deixa o seu comentário, é muito importante para a gente movimentar cada vez mais o canal. E ó, pega esse link aqui, espalha para os seus amigos aí, manda no grupo da família, manda para o povo aí, porque tem muita gente precisando dessa transformação. Quem sabe é através desse podcast que o povo aí vai, ó, como diz o Fergutti, destravar, né? Vai romper, vai romper. Vai romper. Querido, nós temos uma geração machucada e tecnicamente despreparada. Uma geração que lê pouco, ou que lê com um conteúdo raso, não lê com concentração máxima, com atenção. Nós somos uma geração que lê manchete de jornal e o que a gente sabe é o que a manchete diz. Gente que chega no último parágrafo da matéria hoje é raro. Verdade. Então nós somos uma geração muito ferida, nós somos uma geração mimada e nós somos uma geração tecnicamente despreparada ou menos preparada do que foi a geração dos nossos pais. Aliás, essa é a primeira geração na história da humanidade, em 7.000 anos de história escrita, que o QI do filho é mais baixo do que do pai. Isso é algo extremamente preocupante, assustador. Qual é o caminho para a remissão dessa geração machucada, mimada e despreparada? Eu acho que eu sou o líder dessa galera. Eu era mimado, eu era machucado e despreparado. Então, essa minha observação comunica bem com a realidade que você teve na vida. Total. Eu era esse cara. E aí entra naquilo. Se não houver uma indignação interna de você querer mudar, você não muda. Eu não era o cara que lia livros, eu não era o cara que era o mais inteligente da sala. Eu não era nada disso. Mas algo no meu coração dizia, a sua vida é mais que isso. Algo queimava ali. Queimava tinha uma dentro. indignação com Tinha. aquilo. Algo vinha dentro de mim e falava assim, ó, a sua vida não é só isso. A sua vida não é só fazer dinheiro, a sua vida não é só ficar transando com as mulheres por aí. A sua vida não é querer ficar entrando nas rodas de amigos que nem querem que você esteja lá. Era uma vida terrível. Tinha dinheiro, tinha mulheres, tinha amigos, tinha tudo, menos... Mas que espécie de vida terrível, com grana, com sexo e com um monte de amigos? É superficial. É uma alegria, uma felicidade mentirosa e momentânea. Que é só para suprir... Quando você chegava em casa, o vazio tomava conta. Cabeça, travesseiro, o que eu tô fazendo? Que vida é essa? Não é... Cadê? E aí eu tinha esse desejo de querer entender. Faltava sentido. Faltava sentido. E aí Deus vai colocando pessoas, vai colocando situações. E lógico, tem que haver a decisão. Porque não é fácil você romper com uma velha vida, velha mentalidade. Isso dói. Dói você renunciar a pessoas, amigos, lugares, sair de perto da sua família. Isso dói muito. Dói muito. Não é fácil. Mas quando você tem esse desejo, por isso que eu falo muito sobre isso, sobre o desejo de mudança. E talvez você que está em casa tenha isso. Então você que tem esse desejo, busca, mergulha. A palavra diz, o quanto você medires é o tanto que você vai ser medido. Então quanto mais você buscar, é o tanto que você recebe. Se você mergulhar 30 centímetros, você vai receber 30 centímetros de volta. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Aquele que bater... Mas sabe, Fergutti, eu estou pensando aqui com os meus rolamentos girando aqui na minha cabeça. Tem muita gente que acha que essa solidão, que essa tristeza, que essa indignação com a própria realidade, ela é algo extremamente demoníaca. Eu estou triste assim porque isso é coisa do demônio. Ou eu sinto que a minha vida é insuficiente porque, bom, deve ser coisa do mal, me suprimindo aqui na minha tristeza, me jogando nesse estado depressivo. E eu sei que tem muita gente que está nos assistindo agora que está vivendo justamente esse estado de solidão, de depressão, de meio que abandono psíquico. E essas pessoas não entenderam, talvez, ainda que essa pode ser justamente a voz de Deus que diz, embora você tenha, como no seu caso, sexo, como você tem dinheiro, como você tem amigos, e ainda assim você não está se sentindo bem, esse não estar se sentindo bem, embora tenha tudo isso, é justamente a voz de Deus dizendo, olha, está faltando eu. E se você me tiver, se eu tiver em você, tudo isso vai perder o valor totalmente.
Vai. Às vezes as pessoas não entendem, tá assim, essa é a depressão me pegando. Não é a depressão te pegando. Talvez seja Deus te chamando para você se alinhar imediatamente ao seu propósito, né? Total. Nem tudo é Satanás. Existem sim as influências malignas, mas muitas das vezes o pior inimigo é você mesmo. É você que cede, é você que se coloca naquilo. E aí vai entrar de novo tudo que você viveu lá atrás, tudo que você passou na sua família, tudo que você ouviu, todas as experiências que você viveu. Você está replicando aquilo. Então, quando você entende que nem sempre é Satanás, que nem sempre é os outros, mas quando você olha para você e fala, ei, eu tenho que tomar vergonha na cara, eu tenho que evoluir, eu tenho que buscar mudar, eu não vou deixar esse quarto escuro me prender, eu vou ir atrás de vida, viver uma vida melhor. A pessoa vai se posicionar. Eu sei, é difícil. Ah, é muito fácil, Marcos, falar isso, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Eu sei, porque eu já passei por isso. Já quis me matar, já fiquei em quarto escuro 2, 3 meses dentro do quarto, sem querer sair. Totalmente travado. Pelas influências malignas, mas eu só saí quando eu decidi. Porque se você não decidir sair e não entender que é ele que tira você, não na sua força, mas quando você traz o entendimento que a vida é ele, você rompe. O que eu quero dizer, Marcos, é o seguinte, essa dor que o nosso espectador está tendo agora não é para destruição. É o jeito que Deus está encontrando de comunicar com ele e falar assim, filho, filha, sai disso. Tá essa não é a única vida possível para você. E Deus chama. A coisa que muita gente não entende, e talvez não entende porque é tanta gritaria nesse mundo frenético e barulhento que nós estamos vivendo, e a pessoa acha que Deus não chama. E Deus chama porque Ele ama. Se Deus está permitindo doer, é porque Ele ama. E Deus é mais ou menos, o problema é que Deus é tipo aquela mãe que está mandando o menino tomar banho. Sua mãe brigava com você para tomar banho, né? Fergucci, vai tomar banho! Na verdade, ela falava assim. O Fergucci estava no sofá, a mãe dele chegava e falava assim, Fergucci, vai tomar banho. Aí o Fergucci está jogando Mario Bros lá no videogame e não vai tomar banho. Passa 2 minutos, a mãe vai para a cozinha e fala de Fergucci, vai tomar banho, menino. E o jogo tá bom, não vai jogar, não vai largar o jogo para tomar banho. Na terceira vez, a mãe pega o chinelo e Fergucci, vai tomar banho, menino. Vai correndo. Só que com Deus é o contrário. A voz de Deus no início, ela soa mais alto. Fergucci, vai, vem! Mas como a pessoa não vai respondendo, parece que esse som vai se ensurdecendo na nossa consciência. Não é que Deus fala mais baixo, é que a nossa consciência vai percebendo de maneira menos impactante. Então, o que eu quero alertar a pessoa que está nos assistindo agora, se você está se sentindo triste, se você está sentindo uma dor, ouça isso agora. Porque vai chegar o tempo que esse grito de Deus não vai causar tanto efeito psíquico em você. Então, a hora do reposicionamento, do remanejamento existencial, mental, é agora. É isso. E também, você falando, me veio um nível de entendimento. Muitas pessoas vivem isso porque elas não entendem quem Deus é. Aí a gente entra na religião, pessoas mal instruídas que falam assim, Deus é mau, Deus é ruim, Deus quer maltratar, Deus que colocou você nessa posição. Deus não coloca ninguém nessa posição. Mas talvez ele possa permitir igual Jó, né? Satanás pediu para tocar em Jó e permitiu Jó viver tudo aquilo porque Deus já sabia o final. Então acho que o primordial é a pessoa entender quem Deus é. Que ele é um pai amoroso, que ele quer você vivendo uma vida extraordinária. E ele vai colocar assim você no deserto para você crescer e avançar. Aí tem que ter o entendimento, falar assim, caraca, por que eu tô vivendo isso? O que eu tenho que aprender com isso? Marcos, muito bacana, né, cara? Tem alguma coisa assim que de repente você veio pensando no caminho, você veio falando com a Bruna, com o Jefferson, com o Carliston, você veio pensando assim, eu gostaria que o Thiago me perguntasse isso, cara, o Thiago não perguntou. Se tiver algo que eu não perguntei ou que você gostaria de falar com a nossa audiência agora, cara, sinta-se absolutamente livre para poder falar, para poder responder, Top. enfim. O podcast foi incrível, né? Você fez várias perguntas que eu acho que vai trazer muita clareza para as pessoas. E se eu puder deixar uma última mensagem... Claro. Que as pessoas vivam uma vida em não se adaptar às outras.
Porque você que está aí agora, você vai viver aquilo que Deus tem para sua vida quando você decidir não viver aquilo que você foi condicionado a viver. Ah, Marcos, eu sou aqui da Lagoa, sou aqui do meio do mato e minha vida é só isso. Não é. Mas você tem que entender que Deus tem um plano para sua vida. Quando você entender isso e começar a seguir o que está aqui, ó, seu coração, coloca a mão no seu coração que está em casa aí agora. Seu coração vai bater, você está sentindo ele vivo. Você acha mesmo que Deus não colocou nada aí dentro? Deus tem um plano que está aqui, ó. E quando você começar a tirar todas as escamas, os lixos que colocaram em você, e você entender que isso vai fazer parte do seu propósito, porque todas as coisas ruins que você viveu, deu habilidade, deu experiência para você ter força agora. Muitas pessoas, Thiago, elas só gostam de colocar, para nós encerrar, elas gostam de só culpar as outras pelas coisas ruins. Por exemplo, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, eu culpo por tudo isso. Mas eu nunca vi alguém culpar os pais pelo sucesso que ela tem. Porque tudo aquilo que seu pai fez, sua mãe fez, ou as pessoas da sua vida fez, tudo cooperou para você ser a pessoa que você é hoje. Então, se eu puder dar o último conselho para você, não culpe as pessoas apenas pelos fracassos da sua vida. Culpe as pessoas pelo sucesso que você é. Porque tudo que elas fizeram na sua vida fez você se tornar quem você é hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Né? Muito bem. Todas. Bom, eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do podcast Voz com o Thiago Mendes, o arroz e feijão titular. Você gosta daquele arroz gostoso, bem feitinho, soltinho? E aí a gente que é goiano, aquele piqui, ou com aquela pimentinha, né? Arroz e feijão tem que ser titular. Esse não pode faltar. Cerrado Pães. Gente, aquele lanchinho da tarde lá na Cerrado Pães é maravilhoso. Chega, deu água na boca aqui. Vai fazer o seu lanche, na Cerrado Pães. Também Target Tecnologia Digital. Aquela certificação digital tem que ser com a Target. Mais confiança, mais credibilidade e o empenho para cuidar melhor da sua vida aí é lá na Target. Também a Pose, para reposicionar aquela foto, aquele estúdio. Fale com o Daniel e com a Jack. Eles são maravilhosos. E agradecer também a Terra FM, a rádio mais alegre do Brasil, a emissora de rádio mais ouvida no Centro-Oeste brasileiro também. Marcos Antônio Fergutti, valeu, cara, obrigado. Tamo junto. Tô saindo daqui edificado, lapidado e aprendi muito com você. Vou continuar te seguindo nas redes sociais, aliás, você vai falar agora o seu Instagram, para quem não te segue ainda, passar a te seguir, porque eu sei que o conteúdo lá é maravilhoso. Primeiramente, agradecer a você a honra de estar sendo entrevistado e estar aqui com você, um cara de tanto renome e experiência. E para quem não me segue, é @MarcosFerguts1. Segue lá no Instagram, acompanha o conteúdo lá. Obrigado. Marcos Ferguts 1. Número 1 no final. Tá aqui na tela, Fechou. É só o pessoal procurar ali. Tamo Quero agradecer a você, agradecer também o Caliston, que é um amigo muito querido, um homem de Deus, um cara altamente espiritualizado, muito competente no que faz, é um lançador de mão cheia, e que foi quem fez esse contato com a gente aqui. Top. Tá bom? Obrigado. Obrigado a você. Tamo junto. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades para falar de Deus, falar da vida e falar de evolução. Amém. Muito obrigado. Agradeço toda a equipe aqui, o Caliston, o Olímpio, a Jack, a Bruna, o Jefferson, o Israel, o Daniel e, claro, principalmente a você que nos deu a honra da audiência hoje. Não se esqueça, todas as coisas acontecem, cooperam para o bem daqueles que temem a Deus, que servem a Deus e que caminham segundo o seu propósito. Obrigado pelo carinho. Não vai embora sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho também. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.